Vamos falar agora da bateria. A bateria é um instrumento fantástico. Eu sou suspeito para falar, né? E ao mesmo tempo é um instrumento muito versátil. Na verdade, a bateria não é apenas um instrumento. Ela é um conjunto de instrumentos que forma o set da bateria. A bateria é composta pela caixa, que fica geralmente entre a perna do baterista, o bumbo, que é no chão e tocado através do pedal. Também compõe a bateria os pratos, como vocês estão vendo, existem vários, como a gente já viu antes, os tons e o tambor surdo. Podemos acrescentar mais tons e mais surdos, assim como mais pratos. Essa bateria aqui é uma bateria padrão, que tem 2 tons e um surdo. A polegada dessa aqui é 20 polegadas, o bumbo, 10 polegadas o tom 1, 12 polegadas o tom 2 e 14 polegadas o tambor surdo. A caixa também é uma caixa de 14, que também pode ser 13 ou menor ou um pouco maior. A história da bateria é muito interessante. Ela começa basicamente com os militares, percussionistas que tocavam bumbo, caixa e prato. No final da Guerra Civil Americana, a necessidade de um músico, um percussionista só, tocar os 3 instrumentos começou a florescer. Então, o percussionista tinha que dar o seu jeito de tocar. E ele apoiava uma caixa sobre uma cadeira e colocava o bumbo no chão. Essa técnica de tocar caixa e bumbo foi denominada double drumming, como vocês podem ver a seguir. Uma grande invenção que revolucionou a bateria e fez com que chegasse até esse modelo de setup foi a invenção da estante da caixa, que a gente também chama de ferragem. Aqui temos uma para demonstração. Essa estante aqui possibilitou o percussionista que colocava a caixa em cima da cadeira e tocava o bumbo no chão, possibilitou ele colocar na estante e conseguir tocar de uma forma mais tranquila, na qual a caixa não caísse, e permitisse um maior conforto na hora de tocar. Outra invenção que revolucionou a bateria foi a invenção do pedal de bumbo, que foi mais ou menos inventada no início do século XX, 1909, 1910. O pedal, ele possibilitou o baterista acionar o bumbo diretamente com o pé, com menos esforço. O pedal, ele é composto basicamente de uma mola, Obviamente que tem a corrente, tem a maceta, o pedal e a base, com seus parafusos. Mas essa mola aqui, ela possibilita a volta do pedal. Então, isso aumentou muito a precisão, e o controle que o baterista tinha ao tocar o bumbo. Outra invenção muito importante para a bateria foi a invenção do pedal de hi-hat. O pedal de hi-hat ele foi inventado logo após a invenção do pedal do bumbo e propiciou a marcação do contratempo. Ele tem até esse nome, contratempo, por causa disso. Nas levadas de jazz, ele marcava o contratempo, porque, como a gente viu lá no double drumming, nós tínhamos basicamente as marchas, que eram tum, tam, tum, ta, tum, ta, tum. Então, o tempo ficava sempre no bumbo, tum, 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 e o contratempo no prato.
O prato também, chamado hi-hat, é muito interessante porque ele pode ser tocado tanto com o pé quanto com a mão. Ok? Então o efeito que você pode criar nele é o mesmo efeito do prato de choque, que o percussionista tocava sozinho. Como falamos anteriormente, a bateria surge basicamente através dos percussionistas das bandas militares norte-americanas. A bateria, no decorrer da sua evolução, até chegar num setup básico, como a gente conhece hoje, teve uma ligação muito grande com o jazz. Quando você uniu bumbo, caixa e prato, você começou a fazer o primeiro embrião da bateria. E nessa época começou a surgir um estilo que começa aproximadamente no final do século XIX, que foi denominado de ragtime. O ragtime, junto com a marcha que era feita antes com os percussionistas militares, foi o embrião que fez nascer um dos estilos que está intrinsecamente ligado à bateria, que é o jazz. O jazz é um estilo que nasce junto com a bateria, ou a bateria nasce junto com o jazz. As primeiras bandas de jazz, não tinha nem esse nome na época, né? Esse nome foi um nome dado um pouco depois, no século XX, eram bandas que utilizavam basicamente o bumbo, caixa e um prato, que nem era o hi-hat. O hi-hat foi uma invenção um pouco depois, no século XX. E eles tocavam basicamente uma marcha, mas uma marcha mais sincopada, mais swingada. Esse swing veio, né, dos negros norte-americanos através da sua cultura. Juntando com a marcha, nasce os estilos musicais daquela época. E o jazz foi um desses estilos. Eu vou tocar aqui um pouco a marcha que eles tocavam, que seria essa aqui, um pouco mais reta, né? E depois eu vou tocar uma marcha que seria um ragtime, ou aproximado a um ragtime, mais swingado, com mais síncopas. Esse estilo era muito utilizado nas ruas, nos desfiles, nas festas culturais, sobretudo no sul dos Estados Unidos. Um dos estilos que está ligado diretamente à bateria é o jazz. Como eu falei anteriormente, o marching band, junto com o ragtime, deu origem a um estilo muito swingado, muito sincopado, que é um estilo bem quebrado de tocar na caixa e no bumbo. Esse estilo foi sendo aperfeiçoado quando a bateria também foi sendo aperfeiçoada. Então, o que surgiu na época e o que veio sendo desenvolvido tem muitas variantes, muitas variáveis, né, de levadas. Eu vou fazer aqui uma levada básica de jazz. É o que basicamente a gente estuda, né? E eu vou improvisar um pouco para vocês perceberem o estilo. Vamos ver agora como a gente pode tocar a bateria de uma forma bem interessante e aplicar alguns conceitos que a gente
viu, né, de técnica, mas agora algumas coisas a mais. Eu vou falar aqui sobre o ostinato. O ostinato nada mais é do que você manter uma célula rítmica ou melódica, né, e melódica, repetindo, e você tocar outra coisa por cima, outras células, improvisando. Então a bateria permite muito isso. Por quê? Eu posso ter controle dos pés independentes das mãos. Então vou fazer um exemplo de ostinato que eu mantenho uma repetição no pé e faço outras coisas nas mãos. Assim nascem vários ritmos, que eu vou denominar depois alguns. Vou fazer alguns exemplos aqui. Então eu posso fazer um ostinato na bateria basicamente assim. Eu vou manter esse padrão e vou tocar outra coisa por cima. Basicamente eu vou fazer um ritmo no meu ride e na minha caixa, e depois eu vou improvisar em cima desse ostinato. Vamos falar agora sobre a independência, né, que o baterista tem que ter na hora de tocar. Quando você toca a bateria, você tem a possibilidade de ter, tocando ao mesmo tempo, ou separadamente, alternadamente, mãos e pés. Então, 2 mãos e 2 pés, você tem 4 possibilidades. Eu vou demonstrar aqui um exercício básico que todo baterista pode estudar, é uma dica, né? E desse exercício você pode criar outros exercícios. Por exemplo, eu posso manter uma figura rítmica com a minha mão direita e fazer outra figura rítmica com a minha mão esquerda. Vou fazer um exemplo aqui bem básico. Vou contar um tempo e vou fazer 2 notas por tempo em cada pulso que eu estou contando na minha mão direita, e vou fazer outra figura rítmica na minha mão esquerda. Então seria isso aqui, ó. Esse é um exemplo básico de como você pode variar as notas ou a quantidade de notas em relação à outra sua mão. Então você tem que ter essa independência, praticar bastante isso. Vou fazer um exercício aqui um pouco mais complexo e mais rápido para vocês verem como que o domínio disso é importante na hora de tocar. Então eu vou manter aqui uma repetição da minha mão direita e improvisar mais com a mão esquerda, com mais notas. Através de exercícios simples, evoluindo para mais complexos, você consegue dominar e aplicar as técnicas, né, básicas que você aprende e começar a dominar o instrumento. Eu posso dar exemplos aqui de exercícios de dependência. Esse que eu acabei de fazer é um exercício mais de independência, onde uma mão ela independe da outra, né? E a gente pode até criar a famosa polirritmia, que são vários ritmos ao mesmo tempo. Mas eu posso fazer também exercícios de dependência. Por exemplo, quando eu faço toques simples, eles são nada mais do que exercícios de dependência. A mão direita depende da esquerda.
para você soar dessa forma, ter esse efeito, você precisa das duas mãos. Eu posso distribuir isso para a bateria. Aí a gente começa a trabalhar alguns conceitos interessantes que são as famosas viradas, né? Aqui eu não vou dar dica de qual virada você deve aplicar. A minha dica é que você estude muito os rudimentos e as figuras rítmicas. Você pode estudar qualquer rudimento em qualquer ritmo que você queira. E quanto mais você consegue fazer essas combinações, mais apto você vai estar para aplicar em qualquer ritmo que você toque. Então, eu posso fazer, por exemplo, toque simples, aplicando nos tambores só. E depois posso ir para os pratos, colocando os pedais. Então, vou começar aqui a fazer uns toques simples só na caixa. A partir da segunda metade do século XX, nasce um estilo muito próximo à bateria, ou diretamente relacionado nos Estados Unidos, que é o rock and roll. O rock and roll, basicamente, ele é a combinação dos três instrumentos que já vêm, né, remotamente lá do início da bateria, que é o hi-hat, a caixa e o bumbo. Só que o rock você tem o famoso backbeat, que é a batida mais forte na caixa, e um dos representantes lá atrás, né, iniciais, é o Ringo Starr, que foi o baterista, né, ele ainda é vivo, dos Beatles. Então, a partir do momento que surge os Beatles, o Ringo Starr ele coloca como pegada da baqueta a semelhante. E a semelhante já existia, mas ele praticamente coloca isso nos holofotes. E a bateria tem uma formação pequena, mas com o bumbo sempre projetando muito som e a caixa no backbeat. Então seria mais ou menos isso aqui, né? Um rock and roll mais rápido. A bateria também sempre foi muito utilizada na música brasileira. Nos ritmos brasileiros, geralmente se adaptam o que se toca na percussão com instrumentos individuais para levadas na bateria. Então, um exemplo básico são instrumentos como o tamborim e o agogô, que são instrumentos utilizados muito na música popular brasileira, sobretudo no samba, né? Então, o tamborim, você pode fazer várias levadas, como teleco-teco, o samba carreteiro, né? Por exemplo, teleco-teco. Eu posso adaptar essa levada para bateria. O agogô é a mesma coisa, é um instrumento muito interessante, com duas campanas, né? E ainda tem a possibilidade de tocar campana com campana. Esses instrumentos, né, que são considerados acessórios na música brasileira, percussiva, eles podem ser adaptados para a bateria, conforme eu falei. Então, aqui à minha esquerda eu tenho um tamborim acoplado no hi-hat, e aqui eu tenho o cowbell, que é uma campana, né? Só que é maior do que o agogô. O agogô você pode ter várias campanas, assim como o cowbell. No caso do mais usado na música brasileira é com duas. E o cowbell aqui só tem uma. Eu posso adaptar as levadas para bateria colocando
os instrumentos mais padrões da bateria, como a caixa, o bumbo e os pratos. Então vou fazer aqui uma levada básica de samba, né, no tamborim. E vou começar a acrescentar outros elementos da bateria. Podemos utilizar várias técnicas para tocar com os pés. Eu vou falar só de duas técnicas básicas, que é o heel down e o heel up. Heel é uma palavra inglesa que significa calcanhar. Então, heel down é quando você apoia o seu calcanhar sobre a sapata do pedal e você toca com o pé, principalmente a parte da frente. O heel up é quando você levanta o calcanhar e pressiona o peso da coxa da perna inteira sobre o pedal. Heel down. Heel up.